Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do Ativamente. Eu espero que você esteja aí no 12, aproveitando e aprofundando nessa parte ativacional que se refere a você. Nós estamos aqui falando nesse módulo 1, explanando conteúdos que vai trazer para você não só resoluções em alguns temas da sua vida pessoal, mas também a abertura para que depois possamos aprofundar em outras áreas da sua vida, como profissional e familiar. Então eu primeiro preciso que você tenha profunda compreensão sobre cada um dos tópicos que a gente está trazendo aqui, para que a gente possa aprofundar nesses temas, trazendo depois um pouco mais de profundidade em cada área da sua vida. Conforme nós já falamos, é muito importante que você esteja fazendo todas as orientações, inclusive as tarefas dispostas em cada aula. Na última aula nós falamos sobre os medos. Eu espero que você tenha parado para encontrar os seus medos e encontrar no fundo da sua mente da onde veio, quem causou, como surgiu e tenha tentado resolver também conforme nós orientamos. Eu quero falar para você que hoje nessa aula nós vamos tratar de um assunto muito especial, que são os rótulos. Os rótulos que você carregou durante toda a sua vida. No método SSS a gente tem uma dinâmica muito importante que a gente trabalha de maneira muito profunda os rótulos. Aqui nós vamos também ter dinâmicas, eu vou dar orientações como trabalhar, mas estou ansiosa para o dia de te encontrar pessoalmente no método SSS para que você possa vivenciar essa experiência presencial de alto impacto. Então eu quero falar para você que tudo começamos com a identidade. Quando fomos formados na barriga ainda da nossa mãe, dos 0 aos 7 anos, tudo que você viveu ficou acumulado no seu subconsciente, como nós já explicamos. Diante disso, muitas coisas que você ouviu, que você viu, que você sentiu, ficou armazenado como parte da sua identidade. Então, do 0 aos 7 anos, você tem ali uma camada de identidade no qual você vai formatando a pessoa que você se tornou. Então, quando você era pequeno, de acordo com a tua vivência, de acordo com as experiências, de acordo com o ambiente que você cresceu, você teve ali situações no qual essas situações trouxeram para você um evento, e esse evento pode ter trazido ou não um trauma, e esse trauma pode ter trazido um bloqueio emocional. Partindo desse momento do bloqueio emocional, você ali começa a desenvolver suas crenças limitantes. Essas crenças, elas fazem com que você vá desenvolvendo dentro de você o seu limite. Nós já falamos sobre isso um pouco atrás. Então, todas as vezes que você passou por um evento, por um trauma, por um bloqueio, você desenvolveu ali crenças limitantes, ou seja, situações que colocaram um limite para você. E depois dessas crenças, ali surgiu o teu senso de merecimento, aquilo que você acredita quem você é. Partindo daí, a tua identidade, ela começa a ser distorcida, ou seja, você foi projetado por Deus para ser imagem e semelhança dele. Você foi construído, criado, formado por Deus para ser imagem e semelhança dele, para ser amado, para ser abundante, para ser próspero. Mas o que é que aconteceu ao longo da tua vida? A sua identidade de filho, de herdeiro, de próspero, ela foi sendo transgênica, ela foi sendo adulterada, ela foi sendo transformada pela ambiência, pelas pessoas ao seu redor, e isso foi fazendo com que essas crenças limitantes tirassem de você aquele ímpeto de fazer as coisas, que trouxesse para a tua experiência o medo, né, a insegurança, situações que vêm baseadas a tudo aquilo que está depositado no seu subconsciente, lá dentro do seu solo. Vou explicar para vocês um pouquinho mais a fundo daqui um pouquinho. Que partindo do momento que você formatou dentro de você uma crença sobre quem você é, partindo dali você vai começar a repetir aquele padrão. Por quê? Porque querendo ou não, se você entendeu de alguma maneira, se alguém te colocou uma tarja, um rótulo, falando, olha, você é birrento, você é chorão, você é manhoso, provavelmente esse adulto, essa adulta, ela vai crescer achando que sim, ela é manhosa, ela é birrenta, ela é chorona. Desde quando? Desde sempre. Por quê? Porque isso é o rótulo que foi colocado nesse momento do evento, do trauma e na construção do bloqueio. Eu quero que você entenda o seguinte, vou trazer aqui alguns exemplos para que essa questão dos rótulos fique mais fácil, para que você possa identificar em você quais foram os rótulos que você carregou durante toda a sua vida, durante toda a sua história. Então vamos lá.
Se você é pequeno, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque tem muito adulto hoje que é bagunceiro, que é desorganizado com finanças, com horário, com tempo, desorganizado com o seu ambiente de trabalho, desorganizado com o seu ambiente familiar, desorganizado na vida, né? Desorganizado com horário, mas não sabe por que é desorganizado. Então, normalmente, você precisa entender que tudo aquilo que você teve de experiência ao longo da tua vida formou o seu jeito de conduzir a vida. As habilidades que você tem, a mentalidade que você tem foi formada por situações que você viveu ao longo, desde quando você estava na barriga da sua mãe até a tua fase adulta. A primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, foi a que mais trouxe para você memórias profundas, ou seja, marcas. Ali é a primeira camada de identidade, e essa camada é aonde muitas vezes acontece muitas coisas que o pai ou a mãe acha que a criança não está entendendo nada, não está nem escutando, mas ela está ouvindo, vendo e aprendendo muitas coisas. Então, vamos supor que a tua mãe saiu para trabalhar, você tinha ali os seus 6, 7 anos de idade, 5, e quando ela chegou em casa, ela saiu, deixou a casa toda organizada. Quando ela chega, a casa tá toda bagunçada, tipo as roupas do seu armário estavam todas dobradinhas, que a mãe havia dobrado, você foi lá e pegou a de baixo, bagunçou tudo, fez aquela bagunça na casa inteira. E a mãe chega assustada, e a mãe vê aquela bagunça, e a mãe fala, e a mãe dá aquele grito, aquele show, e fala: olha, você é um bagunceiro, menina bagunceira, não, eu vou morrer trabalhando, porque você nunca faz nada direito. Uma mãe com uma emoção disfuncional, uma mãe com falta de gestão emocional, jogou naquela criança uma situação no qual ela, para a criança, ela estava simplesmente brincando, ela não tinha uma responsabilidade sobre manter a organização daquele determinado ambiente, talvez não tinha sido treinada para isso, e a mãe despejou naquela criança. Naquele momento, o que é que aconteceu? Um evento, um trauma e, consequentemente, um bloqueio. Houve ali uma informação que ficou guardadinha dentro do subconsciente. O que aconteceu ali? Naquele momento, a criança já cria um padrão. Eu sou minha mãe, a autoridade que cuida de mim, a pessoa que eu admiro, ou meu pai, né? Vamos usar aqui o caso do pai ou da mãe, falou isso para mim. Então, eu sou assim. Aquela criança entendeu quem ela é na sua identidade. Ou seja, aquela criança ela vai crescer um pouquinho mais, quando ela for para a escola, provavelmente o caderno vai ser uma bagunça, a letra vai ser um garrancho. E aí o que é que vai acontecer na escola? A professora vai olhar e vai falar: nossa, que menino desorganizado, olha o seu caderno, que menino relaxado, olha a sua letra, como é feia, olha como você não é caprichoso. E assim começa a repetir os padrões ao longo da vida. Mas por quê? Porque a criança, nada mais, nada menos, ela entende que ela é bagunceira, que é desorganizada, porque aquela autoridade, aquele pai, aquela mãe, ou a pessoa que estava te criando, que estava cuidando de você, virou para você e despejou aquele você é. E naquele momento a criança guarda aquilo dentro dela e ela acredita que ela é daquele jeito, porque ela está sendo rotulada daquela maneira. A partir daí, esses eventos eles começam a se repetir, que é onde a gente explica de maneira muito profunda também no método SSS. Eu estou trazendo para você essa explicação, que um evento ele traz um trauma, que traz um bloqueio, que traz as crenças limitantes. Depois disso, que existiu uma crença limitante, você começa a aceitar os rótulos. E a partir daí, essa criança torna um adolescente. E esse adolescente começa a repetir esse padrão em casa, com os amigos, na escola. Depois começa a namorar, já na fase adulta, começa a namorar, chega atrasado em todo o tempo, sempre é desorganizado com os seus compromissos. Depois casa, sempre vai deixar a toalha jogada em cima da cama, tem dificuldade de organização financeira e assim por diante. Então quando a gente para analisar um rótulo, por trás de um rótulo existiu uma distorção de identidade, por trás de um rótulo existiu, sim,
um trauma, um bloqueio, uma crença limitante, que às vezes para um pai e para uma mãe é simplesmente, isso não foi nada, imagina, nem me lembro, tava nervosa aquele dia, filho, desculpa, a mãe falou de um jeito exagerado, o pai também, mas já aconteceu, já falou, por isso que a gente já ouviu falar, você já ouviu falar que uma palavra lançada, ela não tem volta, você pode se desculpar, você pode falar, mas ela já foi guardada naquele subconsciente. Então, muitos adultos hoje por aí estão sofrendo o reflexo dos rótulos que foram impostos durante a sua primeira infância, durante a sua criação. Então, entenda a profundidade disso. E aí a minha pergunta para você é: quais foram os rótulos que você recebeu durante toda a sua vida? Eu tive uma pessoa que passou pelo método SSS e também passou pelo processo de mentoria, que ela chegou e falou: Grace, eu não consigo terminar um processo. Eu não consigo, tudo que eu começo, eu desisto do caminho. Eu começo a ler um livro, eu desisto. Eu procrastino, eu me saboto. Eu não consegui, eu comecei 3 faculdades diferentes, eu não terminei nenhuma. E ela estava numa mentoria para ver o trabalho, para ver a nível profissional. E a gente foi descobrir o porquê e da onde surgiu isso. E a minha pergunta foi: desde quando? E ela falou: desde sempre. Eu sempre fui desorganizada. Eu sempre me sabotei. Eu sempre não concluí. Tudo aquilo que eu começo, vou até um certo ponto e eu me saboto. E aí a gente foi descobrir, aprofundar, porque ela tinha esse rótulo, o rótulo de desistir, o rótulo de autossabotagem, a crença de que ela não terminava e consequentemente ela não terminava nada que ela começava, e não adiantava ter força de vontade, ela já tinha feito 1000 tipos de curso motivacional, ativacional, um monte de coisa, e ela não estava conseguindo chegar a romper isso. E aí foi quando nós descobrimos, através desse processo, que ela teve uma história com o pai dela. E o que acontecia? O bloqueio, o evento, o trauma ou as crenças formadas dentro de você, elas vêm por dois caminhos, tá? Primeiro, por um trauma, um evento brusco, de alto impacto que aconteceu, como esse exemplo que eu falei da mãe que gritou, falou, direcionou para aquele tema, ou pela repetição, ou seja, você vê uma situação se repetindo sempre, você começa a achar dentro de você que aquilo é normal, que aquilo é comum, e foi exatamente o que aconteceu com ela. O pai era um engenheiro muito bom, conseguia trabalhos com um faturamento muito bom, porém ele ficava 6 meses empregado. Quando dava 6 meses ele pedia demissão do trabalho para ganhar seguro-desemprego. Então eles passavam 6 meses crescendo, felizes, e quando dava 6 meses ele pedia demissão do trabalho para receber seguro-desemprego. Naquele momento que ele fazia isso, todo mundo da casa sofria, ou seja, havia uma interrupção da constância. O pai não era constante, ela ter visto aquilo se repetir por muitas vezes no seu ambiente familiar, trouxe para ela o quê? Exatamente a repetição de padrão de uma geração anterior. Ou seja, dentro dela aconteceu vários eventos repetidos que trouxe para ela um trauma, um bloqueio, crenças limitantes sobre quem ela era. Ela estava repetindo um padrão do pai em não concluir aquilo que havia começado e de uma maneira inconsciente se auto-sabotar. E aí recebia de todo mundo o rótulo que ela era inconstante, que ela não terminava, tudo que ela começava, que ela se sabotava, que ela era procrastinadora. Então ela recebia esse tanto de rótulo de todo mundo ao redor, e aí quando você perguntava para ela desde quando, desde sempre, ou seja, sempre foi assim, sempre cometi isso e eu sou assim. Sabe aquela música Eu Nasci Assim, Eu Sou Sempre Assim? Gabriela, né? Tem uma música que fala: a pessoa não consegue mudar, não tem perspectiva de mudança, ela sempre vai ser assim, porque exatamente ela acredita que isso faz parte da identidade dela. Então, como mudar isso, como transformar isso? É para isso que você está aqui. Então você precisa, a primeira coisa, identificar quais foram essas mentiras que você alimentou dentro de você durante tanto tempo, sobre a sua pessoa, sobre as suas habilidades, sobre quem você é. Então existem muitos rótulos por aí. Existe o rótulo que podem ter te colocado, eu quero que você anote tudo isso aí no seu caderninho ativamente. Você vai colocar aí qual foi o rótulo que você foi chamado ao longo da vida. E normalmente esse rótulo se repete. Por quê? Porque lembra que quando você tem
um evento, um trauma, um bloqueio, você tem as crenças limitantes e depois das crenças limitantes você aceitação, você aceitou aquele rótulo e você começa a repetir um padrão para que de forma inconsciente você prove quem você é, você ative a sua identidade, mesmo sendo uma identidade corrompida, uma identidade transgênica que foi adulterada, né, na tua melhor versão. Aí surgem daí os medos, as inseguranças, tudo isso que a gente já está trabalhando. Então, quando você tem a profundidade que esses rótulos eles não fazem parte da sua identidade, é muito importante que você anote agora. Eu quero te convidar a anotar agora todos os rótulos que ao longo da tua vida você recebeu. Eu vou te dar exemplo de alguns: desorganizada, preguiçosa, ciumenta, desorganizada, escasso, briguenta, barraqueira, barraqueiro, preguiçoso, incompetente, burro. Que mais? Que mais que você ouviu ao longo da vida que quando você lembra, fala: poxa, eu escutei isso muitas vezes do meu pai ou da minha mãe, eu escuto isso até hoje, eu me sinto assim. E aí, aquilo que você sente é aquilo que você vive. Eu vou te dar um exemplo: se você estava fazendo atividade de matemática, seu pai estava te ensinando, e seu pai, sem uma boa gestão das emoções, virou para você e chamou você de burro, naquele momento ele estava trazendo para você um evento, um trauma, um bloqueio, crenças limitantes, aceitação de rótulos. Qual é? Burro, não é inteligente, é lento para aprender, e isso traz o bloqueio, por exemplo, de aprendizagem. O bloqueio traz uma dificuldade de aprender, uma dificuldade de ler um livro. Por quê? Porque alguém te chamou e te taxou naquele momento de burro. Partindo daí, você começa a repetir esse padrão de dificuldade de aprendizado, porque na verdade você entendeu que você é aquilo. A partir do momento que você entende aquilo que você é, o reflexo que você vai dando para suas escolhas e para a sua vida é paralelo àquilo que o seu coração está cheio. Então, tudo aquilo que você acredita no fundo do seu coração, automaticamente é aquilo que você vive. Então, eu quero convidar você a vasculhar dentro do teu coração, dentro da tua mente, nos últimos anos, quais foram os rótulos que te colocaram. Eu tenho certeza absoluta que pessoas que passaram na sua vida identificaram essa negativa, esse rótulo em você, porque normalmente a pessoa, vamos supor aquela criança que eu dei o exemplo, que houve o rótulo desorganizado e passou por aquela situação com a mãe ou com o pai em relação à casa. Essa criança, ela, no subconsciente dela, ela entendeu que ela é desorganizada. Então, ao longo da vida, ela tem que se provar naquilo que ela é. Ela tem que provar a identidade dela. E aí ela vai fazendo o quê? Ela vai repetindo aquilo e ela vai escutando aquele rótulo. Não é só uma vez. Não foi só lá quando era pequenininha. Ela escutou da professora, escutou da namorada, escutou da esposa. Até hoje escuta que ela é desorganizada ou que ele é desorganizado, né? Ou seja, o rótulo você vai rapidamente identificar. O rótulo é algo que as pessoas falam que você é. Então vamos lá: você é ciumento, você é egoísta, você é isso, é aquilo. Então é uma característica, né, que negativa, vamos colocar assim, que a pessoa direciona você, rotula você ao longo da vida. Você vai pegar um papel aí dentro do seu caderno ativamente, você vai escrever todos os rótulos que você se lembra, que você recebeu ao longo da tua história, tá? Ao final, você vai colocar na frente a palavra positiva, que é o contrário desse rótulo. Por exemplo, se ali está dizendo desorganizado, se o seu rótulo que você ouviu a vida inteira é desorganizado e isso faz sentido para você, você entendeu que você era isso, na frente você vai escrever organizado. Se um rótulo era eu sou burro, você vai colocar sou inteligente. Tudo que você vai colocar eu sou do jeito que você pensava que era, sou ciumento, sou confiante, sou burro, sou inteligente. Então você vai afirmar seu eu sou com outra verdade, com a verdade que Deus te enxerga. Entenda, Deus enxerga você de uma maneira completamente da maneira que você se enxerga. Deus enxerga você pleno, saudável, feliz, abundante, próspero. Então é muito, muito, muito importante você fazer essa dinâmica. Você vai colocar uma música aí para tocar
Já falei para você do playlist que tem lá no Spotify, SSS, ele tem muitas músicas bacanas para você escutar e fazer esses momentos de meditação aí que a gente está te convidando a fazer. Então você vai escrever de um lado todos os rótulos que você recebeu e do outro lado você vai escrever o contrário, o lado positivo dessa palavra. E a partir de hoje, ao final dessa tarefa, você vai pegar um marca-texto preto e você vai pintar todas essas, ou um canetão preto, você vai marcar, você vai pintar todas as frases, as palavras negativas, os rótulos, você vai tirar todos esses rótulos da sua vista e você vai falar: a partir de hoje eu escolho ser inteligente, eu escolho ser organizado, e aí você vai repetindo a palavra positiva de quem você verdadeiramente é. Lembra que nós explicamos no início, você tem duas maneiras de reprogramar a sua mente. Uma é pela repetição e a outra pelo alto impacto. Então, como a gente está fazendo aqui de maneira online, você vai fazer isso de maneira intencional pela repetição, pela formatação, pela programação da repetição. Então você vai pegar todas essas qualidades, você vai colocar em papelzinho, você vai colocar no seu carro, pega um post-it, coloca no seu computador: eu sou organizado, tudo que eu começo eu termino, tudo que eu falo que vou fazer eu faço e faço sem demora. Lembra dos drives que nós já falamos aí para trás? Não vai esquecendo deles não, é só para você ir acumulando coisas novas aí, tá? Não é só para aquela aula não, se precisar voltar e assistir de novo, você volta. Mas você vai começar a colocar: eu sou organizado, eu sou feliz, eu sou constante, eu sou. Você vai colocar uma nova maneira de se enxergar e trabalhar o mais profundo que você conseguir da sua ativação. Entenda, apesar de eu não estar do seu lado todos os dias você tem um áudio meu te direcionando, te empoderando, te ativando todas as manhãs. Mas talvez isso não seja suficiente, você precisa se ajudar, você precisa se ativar todos os dias e conduzir essa reprogramação. Então eu posso, eu consigo, tudo que eu começo eu termino, eu faço, eu resolvo, eu procrastino, não, eu faço. É difícil, é fácil. Coloque palavras que vai trazer para você uma ativação somente de ler. Então você vai lembrar que todas as vezes que você falar eu sou inteligente, quando aquele rótulo gritar dentro de você. Por exemplo, você está a caminho de fazer alguma coisa, de conseguir alguma coisa, de fazer uma leitura, de fazer um projeto, de fazer uma apresentação. O que vai acontecer dentro de você? O bloqueio vai gritar, a crença limitante vai colocar um limite, o rótulo já vai lembrar dentro de você e vai falar assim, ó, você não vai dar conta. Você é burro, você é esquecido, você não teve déficit de atenção, você não vai conseguir concluir isso. Você vai ter que se posicionar e falar: obrigado pela informação, mas eu estou no governo, eu sou inteligente, eu sou capaz e eu consigo. Você está fazendo o quê? Um confronto entre a tua parte intencional com a parte que está dentro do seu subconsciente falando para você e te lembrando das situações antigas. Então você vai tirar da frente tudo aquilo que vem expressando lá no seu coração e você vai colocar um limite. Obrigado pela informação, mas eu estou no governo. Sim, eu sou inteligente, eu consigo, tudo que eu começo eu termino. E automaticamente você está educando a sua mente a ficar caladinha, essa voz do rótulo ficar baixinha e você está tomando as decisões e as rédeas da sua vida. Então faça essa atividade. Faça agora, tire um tempinho para você, faça essa atividade e comece a perceber quantas mudanças vão começar a acontecer na tua vida quando você começar a moldar e a reavivar a sua real identidade.